Joguinho bom, hein? Interessante. Pra quem não tava torcendo pra ninguém, ficou só pra ver espetáculo, pra ver a briga, o majestoso em si, com certeza gostou do que viu. Mas será que pra nós corintianos valeu a pena? O empate foi um bom resultado? Eu acho que não. Infelizmente, o Corinthians perde mais 2 pontos em casa, por pouco não termina a rodada na zona, chegou até a flertar com ela durante um bom tempo, e não é como se o pior já tivesse passado. Não, daqui pra frente ainda tem o Palmeiras, o Inter, o Furacão, o próprio Cuiabá que meteu 5 no Fortaleza, então o negócio não tá fácil pro nosso lado. E assim, até agora eu sinto que se não fosse a expulsão do Caetano, naquela altura do campeonato, o Corinthians pelo menos teria brigado para virar aquele jogo, porque o São Paulo, até aquele momento, já tinha sentado em cima do resultado e aceitado. O empate estava de bom tamanho para eles, só foram para cima mesmo porque ficaram com um a mais, e nem assim conseguiram, por pouco também. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, se o Caetano não tivesse sido expulso, o resultado talvez pudesse ser diferente. Mas cara, eu aplaudo o Corinthians, tá? Eu aplaudo demais, porque diferente de todas as outras vezes que o time tomava um gol no começo e derretia, o mental ia lá pra baixo e ninguém botava mais fé que poderia sequer empatar. Ontem não, ontem o time sentiu o gol, mas sentiu de uma forma boa. Eles foram atrás do resultado, buscaram o jogo o tempo todo e tiveram sorte, digamos assim, de terem um Igor Coronado entre eles, com toda a categoria do mundo pra dar 3 toques na bola e fazer um golaço, tá? Esse cara é craque. Assim como o Lucas foi pro São Paulo ontem e sempre, né, desde que voltou aí, o Coronado é a nossa peça-chave pra jogos grandes. Precisa ter um cara como ele sempre pra resolver situações como essa, que o time não consegue jogar, que o adversário não é qualquer um, tem um plantel qualificado, tá numa fase muito boa, né? É um dos líderes do campeonato, então precisa de um cara como ele pra resolver jogos desse tipo. Outro que foi muito bem também e pra mim melhor em campo, Yuri Alberto, tá? Foi o melhor em campo. E cara, ele tá numa fase tão boa, tá tudo dando tão certo pra ele, que até em um jogo em que ele não faz gol, ele vai bem. Pô, o que esse cara correu ontem, o quanto ele marcou lá na frente, é de se elogiar demais. Pra mim ele foi o retrato do que tem que ser o Corinthians em todo o majestoso, em todo o derby e em todos os jogos decisivos. Se não vai na bola, se você não consegue ir na técnica, vai na vontade, vai na raça, dá vida, mano. O ambiente estava todo favorável para isso, e esse cara representou muito bem a Fiel, que lotou a arena para apoiar o time. Enfim, a grosso modo, Fiel, não foi um bom resultado. Um pontinho só fora de casa não dá para comemorar nessa situação que a gente tá, mas sendo realista e analisando o que foi o jogo, o cenário completo, como os desfalques que o Antônio tinha, o banco do Corinthians que não tinha ninguém para mudar o jogo, a expulsão idiota do Caetano no final, que para mim foi o fator chave pro Corinthians ter saído com empate, e lógico, a brilhante atuação do Carlos Miguel, dá pra dizer que o resultado não foi tão ruim. Poderia ser melhor? Claro, com certeza. O Corinthians jogou pra isso. Mas infelizmente o futebol não é uma linha reta, certo? E aí, o que vocês acharam, hein? Valeu o empate? Não valeu? Ficou um gostinho amargo ou não? Comentem aí. E parece que já temos aí o primeiro reforço, ou melhor, futuro primeiro reforço dessa janela, tá? No caso, Eric Pulga, de 23 anos, ponta esquerda do Ceará, que de acordo com o André Hernan, as negociações estariam não só caminhando muito bem, como o Corinthians já teria até acertado o valor de compra de 3 milhões de dólares, tá? Valor esse que, com todo respeito, deveria ter sido a régua para a diretoria desde o começo do ano, gastando 12, 15 milhões de reais, dá sim para você trazer um reforço como o Pulga, por exemplo, e montar um bom elenco. Você não precisa gastar 26 milhões no Pedro Raul, não precisa gastar 22 milhões no Mateuzinho, podia pagar mais barato. Enfim, imagino que entre Corinthians e o jogador já esteja tudo certo. Só deve faltar mesmo o acerto com o Ceará. Então já dá pra dizer praticamente aí que temos o primeiro reforço dessa janela. E detalhe, eu não acho que ele esteja vindo pra cá pra compor o elenco não, tá? Não sei, aliás, se o Corinthians ainda vai contratar um outro ponta nessa janela, com o dinheiro da possível venda do Wesley, que como eu já falei, é inevitável. Não vender o Wesley é não ter dinheiro pra contratar. Mas como ainda não foi especulado nenhum outro ponto até agora, eu tô botando muita fé que o Pulga vai chegar pra ser o substituto do nosso garoto. Enfim, vamos ver o comportamento da diretoria nessas próximas semanas. E lembrando que nessa temporada, Fiel, em 6 meses mais ou menos, Pulga tem 11 gols e 2 assistências em 24 partidas. Pois é, parece até números de centroavante, né? Mas não, é só um ponta de 23 anos, pra vocês verem que ele não é qualquer coisa. Cara, tem um ditado brasileiro que eu gosto muito que diz: nós só damos valor quando perdemos algo, que é exatamente o caso do Fagner. Pois é, muita gente já tava tratando o cara como aposentado, paneleiro, que podia ter vazado junto com o Cássio, e agora estão percebendo que não é bem assim. Tanto é que hoje sai a notícia no meu timão de que o clube já iniciou as conversas para renovar o seu contrato por mais uma temporada. E um dos motivos para isso, claro, também não é o único, mas a diretoria não quer perder um outro medalhão, digamos assim, como foi com o Paulinho e o Cássio. Paulinho que inclusive disse no programa do Benji esses dias que ajudava o presidente com algumas decisões, só por ele ter mais entendimento do clube do que ele. Então até por isso o Corinthians não quer perder o Fagner também. Mas uma coisa que eu gostaria de puxar, e acho muito pertinente nesse momento, é
que eu não sei se vocês se lembram, mas quando a Gaviões foi no CT para ter uma conversinha com o presidente, ele praticamente garantiu para os caras que não ia renovar com o Fagner. Deve ter sido coagido, não sei, e para sair de boa com eles, jogou essa na roda e agora tá aí querendo a renovação. Enfim, águas passadas, eu concordo muito com a renovação do Fagner, tanto pelo fator vestiário, como eu falei, que a gente não vê, mas é importante, quanto pelo fator campo, cara. Querendo ou não, é o titular da nossa lateral direita, seja por méritos próprios ou demérito dos seus concorrentes, incluindo o Mateuzinho. Mas e aí, são a favor ou não? Comentem aí. Fausto Vera tá fora do Corinthians, tá? E não vai ser por empréstimo. O Galo já se acertou com o jogador, tem tudo certo com o seu staff, questões salariais, tempo de contrato, e agora vai formalizar a proposta ao Corinthians no valor de 4 milhões de dólares, tá? Valor esse, Fiel, que por sinal é exatamente a metade do que o clube pagou por ele em 2022. Mas pagou também entre aspas, né? Vamos combinar, porque na FIFA o Corinthians já foi condenado a pagar 17 milhões de reais ao Argentino Júnior, cerca de 3 milhões e meio de dólares, que não pagaram desde o ano passado. Infelizmente, é um mal necessário que o clube está tendo que passar para não sofrer consequências ainda piores como o próprio transfer ban. Então, é bem provável que essa negociação seja finalizada até o fim dessa semana, já está tudo bem definido e o pior é que não dá nem para pegar esse dinheiro e fazer outro investimento, né? De início, a reposição do Fausto vai ter que ficar por conta do Moscardo, que pelo que o Antônio falou na coletiva e me deixou com uma expectativa bem grande, é que o Moscardo pode não sair exatamente nesse mês. Ele pode ficar, quem sabe, até o fim da temporada. Não sei como está essa situação com o PSG, se já conversou, se ainda vão conversar, mas o Timão vai tentar estender esse empréstimo por mais 6 meses, porque é o que dá pra fazer no momento. É o melhor custo-benefício que a gente tem até agora. Não vai precisar gastar dinheiro, só vai precisar jogar uma conversinha lá, conversinha cá e pronto, cara. É o melhor que dá pra fazer. Então, Fausto Vera se despede do Corinthians com 96 jogos, uma passagem que tinha tudo pra ser relâmpago, pelo que ele jogou em 2022, mas que com o tempo, saídas, mudanças no elenco, acabou decepcionando e muito, saindo hoje em baixa e por um valor praticamente simbólico, né? Só para pagar o que devem por ele. Enfim, nossa realidade infelizmente é essa. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians! Want to look my way.